Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, disposto a aprender comigo nessa jornada de entrevistas, sempre levando a melhor informação com os melhores profissionais até você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disfunção de ATM, cirurgia ortognática e o impacto da pandemia no apertamento e, portanto, nas dores de cabeça, as dores na face. O que tudo isso, estresse, ansiedade, geraram, e as consequências disso e como que, né, até a popularização de alguns termos e situações que vieram aí depois da pandemia estão conseguindo levar mais pessoas à busca aí por soluções e a melhora, né, na qualidade de vida. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Marcelo Nani. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, vai esclarecer as nossas dúvidas. Doutor, que alegria te receber aqui. Obrigada por confiar no meu trabalho. A gente se conhece já faz tempo, né, doutor? Sim, eu que agradeço o convite. E vamos falar mais um pouquinho sobre as disfunções. Relembrar o que nós falamos em 2013. Isso. A gente teve trazer o que tem mais de atual, se mudou alguma coisa ou não. A gente teve a oportunidade de conversar 2 vezes já na TV, sim, né? Então, esse nosso terceiro encontro aqui para falar sobre disfunção de ATM, cirurgia ortognática, o bruxismo, apertamento dos dentes. Muita coisa mudou de lá para cá, tanto da informação que chega a mais pessoas. O nome bruxismo, às vezes, pensar lá em 2013, nome feio, né? Então remete a bruxa. Muita gente até com medo ou com vergonha, às vezes, de estar tratando ou acompanhando algo que se chama bruxismo, né? Então, vamos entender que nesse meio tempo, eu como jornalista percebi que ficou um termo muito mais popular. Às vezes a pessoa nem usa esse termo, mas fala que aperta, arranja os dentes e que está tratando, soluções surgiram, mas uma coisa é certa. Tanto tempo atrás, você já estava na linha de frente, trabalhando esses temas, né? E tratando pessoas de disfunção de ATM, fazendo cirurgias ortognáticas. Isso desde o início da sua carreira, você sempre ajudou pessoas com dor orofacial? Sim, desde 2002 que eu trato a parte de disfunção de ATM. E isso foi evoluindo exatamente para ajudar os pacientes com dor. Como cirurgião, o primeiro foco vamos realizar uma cirurgia. Mas a cirurgia ela não tira a dor. A gente precisa estabilizar esse paciente, tirar a dor, devolver qualidade de vida. E muitas vezes, com esse tratamento inicial, esse paciente não vai nem precisar de cirurgia. Por quê? Muitos pacientes chegam na clínica com dor, entram chorando na clínica, já passaram por diversos tratamentos e a dor cada vez aumenta. Por que isso? Se eu for mecânico, ou seja, vou tratar sua dor, vou fazer uma placa, um dispositivo intraoral e tratar a dor, às vezes não vou ter sucesso, porque atrás da dor tem um paciente que tem que ser entendido como um todo. O que ele está passando? Qual é a profissão que ele faz? Qual é o estresse que ele passa no dia a dia, ou o que levou essa dor, que ele não consegue mais conviver com isso. Então, essas consultas e entender o paciente é o que faz você ter o direcionamento no seu tratamento, e não só a cirurgia. Você falou que muitas vezes a pessoa chega até você e já esteve em outros consultórios, já passou por outros profissionais da saúde, já esteve em várias especialidades médicas e você surge ali quase que como a última tentativa para tentar descobrir a causa daquelas dores e na busca do tratamento. O que me chama atenção e até me comove muitas vezes nos relatos é que cada profissional da sua especialidade às vezes vai dizendo não tem nada. É porque não está relacionada a área dele, né? Então, a medicina ficou muito subdividida, a gente entende o motivo, né? E tem muitos ganhos em ter essas especialidades e subespecialidades, mas a pessoa vai ficando ali num cenário, quase que num limbo. Primeiro que a gente se acostuma com tudo na vida, com o que é bom, mas infelizmente com o que é ruim também. Então, aquela dor vai fazendo parte do teu dia a dia. Mas ela limita o seu dia a dia. Te limita muito, exatamente. E ela altera muitas coisas. Por exemplo, o humor, porque a dor... todo dia com dor, você se adapta, como você falou. Mas você vai se limitar a isso. Perfeito. Né?
Você vai limitar a fala, limitar as suas alimentações, o seu humor não vai ser o mesmo, o seu sono não vai ser o mesmo. Então a dor, ela acaba comprometendo toda a qualidade de vida. Não tem... E hoje, com o nosso trabalho, né, então levando a informação, a gente acaba encurtando esse tempo de busca, né? Então, porque alguém que está assistindo a gente agora e a gente vai falar bastante dos sinais, sintomas, o que a pessoa, né, pode perceber ali, que ela vai falar, opa, eu acho que então tô apertando muito, acho que é uma disfunção na TM, acho que eu tô exagerando ali, será que eu preciso de um tratamento? Ele pode ser conservador ou não, a gente vai caminhar por todo esse estrada aqui no nosso bate-papo, e isso encurta o caminho, porque às vezes ela poupa de buscar... profissionais que não vão conseguir dar uma resposta para ela. Porque muitos pacientes, o bucomaxilo acaba sendo o último profissional. Normalmente eles vão buscar um neurologista, porque está com dor de cabeça, vai para o otorrino e fica nessa peregrinação em busca de solucionar a dor de cabeça. Alguns pacientes fazem tratamentos prolongados de enxaqueca, mas nunca investigaram a disfunção de ATM. E aí, às vezes, uma cefaleia tensional, ou seja, uma dor de cabeça tensional. E quando você olha para esse paciente, o nível de estresse que ele está vivendo e o apertamento que nunca foi diagnosticado, que é o que está causando a dor. Então, a partir do momento que você atua nesse apertamento, de diversas formas, né, conscientização, com fisioterapia, psicólogos, utilizações de dispositivos intraorais, para você fazer o alívio dessa dor, esse paciente sai do medicamento. Entendeu? Porque o objetivo não é tratar com medicamento, é entender por que esse medicamento não está funcionando. Perfeito. Qual é a origem dessa dor. Perfeito. Existe até um desconhecimento de quem é o profissional cirurgião bucomaxilofacial. Mas quem é? É dentista? É médico? Não existe isso ainda? Uma dificuldade do paciente entender? Hoje as pessoas já procuram mais o bucomaxilo e entendem... a área de atuação, às vezes não entende a formação, né? Porque nós trabalhamos no meio do caminho, nós somos dentistas, mas atuamos em hospitais, atuamos com cirurgias hospitalares, então eles não entendem a formação. Mas a bucomaxilo hoje já está sendo mais procurada. Ótimo. E também mais reconhecida por colegas. Antigamente existia essa interação entre profissionais, entre especialidades, era mais restrita. As indicações dos otorrinos, as indicações dos neurologistas para o bucomaxilo eram mais restritas, né? Então agora eles conseguiram enxergar que muitas das dores que eles não conseguiam resolver estava com o bucomaxilo, ou seja, na disfunção de ATM, no problema que a articulação traz. E aí as indicações começam a ser maiores. E os pacientes começam a procurar por eles e por isso eles demoram para chegar no bucomaxilo. Porque quando você tem dor de cabeça, a primeira coisa que você pensa é um neurologista. O neurologista indica ou você tem uma dor no ouvido, que é um dos sintomas de ATM. Ou a sensação de ouvido tampado. Você vai procurar um otorrino. Mas esses sintomas são sintomas de disfunção também. Só que até chegar ao ponto de fazer toda a análise e descobrir que ele não tem nenhuma alteração do ponto de vista auditivo, para ser encaminhado para o bucomaxilo, ele leva um tempo. E às vezes muitos acabam desistindo no meio do caminho e convivendo com a dor. Tá. Você falou da disfunção da ATM. Então, para começar, o que é a ATM? Qual a função dela no nosso corpo? A ATM é a articulação responsável por abrir e fechar a boca, abertura e fechamento de boca. Fala, deglutição, fonação. Então, um exemplo muito simples que eu falei de uma professora que chegou no consultório com dor de diversos tratamentos, onde ela já não conseguia mais trabalhar, não conseguia falar, estava limitada, né? Por quê? Porque ela tinha um problema articular. E a partir do momento que a gente tem esse problema articular e vem essa limitação, tudo para, a vida do paciente para. E aí quando a gente começa a tratar novamente e devolver uma qualidade de vida, tirar a dor, você vê o que? A retribuição desse paciente. Porque ela chegou chorando no consultório, mas ela chegou chorando de dor e através de medicações. E depois de um tempo ela chegou a chorar no consultório, mas de alegria por não ter mais dor e não tomar mais medicações. Então acho que a TM é isso, é quando o corpo está em estresse, alguém paga
esse preço. E muitas vezes quem paga esse preço é a ATM. Pelo apertamento e pelo estresse. E o paciente junto, porque ele se retrai e deixa de fazer o que ele tinha que fazer. Tá. Então, o fato de apertar os dentes, então morder muito forte ali, pode ser durante o dia ou pode ser à noite, é um dos fatores que podem sobrecarregar essa articulação. Sim, o fato o apertamento dentário é um dos fatores que sobrecarrega a articulação, mas não é o único fator que leva a uma disfunção. A disfunção ela é multifatorial, ou seja, além do apertamento, das alterações e deformidades faciais, existe também o poder de adaptação de cada paciente. Você pode ter muitas alterações, como deformidade facial, classe 3 ou classe 2, estalos de ATM, uma ATM degenerada, e você pode não desenvolver dor. Porque o seu organismo tem um poder de adaptação diferente do meu ou de outra pessoa. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado. E por que eu tenho dor, você não tem dor? Porque existe esse poder de adaptação do seu organismo que é diferente do meu. O que absolutamente não significa que quem não está com dor não está tendo uma situação muito ruim, uma disfunção horrível, só não tem dor. Sim, porque a dor é um dos sintomas. É um dos sintomas. Não é todos. Por exemplo, se o paciente tem um estalo, eu abro e fecho a boca e minha boca estala. Isso é um sintoma, mas eu não tenho dor, isso é normal. Estalar não é normal, porque tem uma cartilagem que está se deslocando. Tem pacientes que podem passar toda a vida com estalo e não desenvolver a dor. E tem outros que esse disco pode deslocar, essa cartilagem pode deslocar ou aderir, criar um processo inflamatório muito grande na articulação e aí ele começa a desenvolver a dor. Então, buscar o tratamento, buscar ajuda só pela dor, às vezes, na hora que chegou o momento da dor, já tem uma alteração intra-articular, ou seja, uma alteração na articulação muito maior do que se viesse buscar lá no início, quando começou o estalo. Aquele primeiro estalo, não tem alguma coisa boa, vamos identificar. Os tratamentos seriam bem mais simples também, do que deixar evoluir e chegar a um tratamento que teria que ser um tratamento cirúrgico. Se eu pudesse dizer quanto à prevalência, então se mais homens ou mais mulheres têm esses sintomas aí da disfunção da TM, o que você diria? A prevalência é mais em mulheres, tá? Principalmente porque tem o fator hormonal que influencia diretamente na qualidade da fibra colágena e também nos deslocamentos discais. Então, a mulher, o índice de disfunção de ATM e problemas articulares é mais em mulher do que em homem. Tá. Então, é multifatorial, mas existe aquilo que tira mais a pessoa de casa e leva para buscar o profissional, que é dor. Que é a dor. Principalmente. A dor e o travamento. E agora, é muito comum haver um travamento. E aconteceu uma situação, às vezes a pessoa precisa buscar ajuda ali, porque fecha, não consegue abrir, abre e não consegue fechar. Mas é muito comum já ter acontecido um episódio na vida e depois a pessoa esqueceu. Não teve mais nenhum outro episódio. Valeria a pena ter feito ali uma avaliação, porque às vezes está acontecendo um desgaste que não está refletindo em dor, mas que ninguém quer ter esse travamento, né? Sim. Vale a pena, porque se teve um travamento é um sinal. O corpo manda sinais. Então, se você tem uma dor, um estalo ou um travamento, você está recebendo sinais. Às vezes é só estresse. Você está passando por um momento de estresse onde você teve um apertamento e esse travamento foi puramente muscular. Você tem uma contração, um trismo, esse músculo contraiu de uma forma e teve esse travamento, que é um travamento só muscular. E tem os travamentos que são feitos por deslocamento da cartilagem, que aí você vai ter uma prévia disso antes. Ou seja, eu tinha muitos estalos na minha articulação, e hoje não tem mais. Não significa que a sua articulação melhorou. Ela pode estar evoluindo para uma disfunção, um deslocamento da cartilagem, que é do disco, sem redução. Ou seja, esse disco não está voltando para a posição. Mas também está abrindo e fechando a boca. Até o momento que pode dar dor por estiramento de ligamentos, compressão de tecidos que tem atrás do disco. E aí começa a gerar dor pelo processo inflamatório. Só que nós estamos num estágio mais avançado. Então, acho que todo sinal e sintoma que o corpo mostra num ponto mais exacerbado, como o travamento, é digno de ser investigado, entendeu? E o que as pessoas relatam, né? Porque eu gosto de ouvir, assim,
como que as pessoas adjetivam, caracterizam o que elas estão sentindo, né? Quando é zumbido, por exemplo, no ouvido, a pessoa fala, é cigarra, é televisão, é fora da sintonia, é o chuvisco. Como que é isso para a ATM? Você falou do estalo e tem outras percepções também aqui, não tem? Sim, algumas pessoas podem ter alteração na audição. Tem a sensação de como se estivesse descendo a serra, quando o ouvido fica tampado. Isso é por alteração da pressão por processos inflamatórios. É um sinal também. Então, e os sinais, sintomas dificilmente vêm isolado. Eu tenho só uma dor articular. Normalmente quando você começa a investigação, ele chega no consultório por um sinal, um sintoma que chamou a atenção dele. Mas na hora que você começa a conversar com esse paciente e perguntar, mas você não tem dor de cabeça? Não, eu tenho dor de cabeça, mas é só enxaqueca e eu sempre tive. Mas além da sua cabeça dói aonde? Minha cabeça dói sempre aqui, dói meu ouvido, de manhã eu acordo, meus dentes estão doendo. Então aí você vê que tem um apertamento, que tem uma dor muscular e que já chegou ao ponto de estar causando problemas intra-articulares, ou seja, está evoluindo. Aquela dor de cabeça, para ela era normal, ela sempre teve, ela tomava uma medicação e levava. Não, mas também já é o início de tudo. Então, como eu falei ali, qualquer sinal, sintoma que permaneça sem uma causa identificada, eu sobrecarreguei, eu, por exemplo, bati o braço e começou a doer o meu braço. Você tem uma causa, você bateu o braço, esse braço vai doer, você vai esperar um tempo e vai passar. Agora, se tem uma dor que não teve nenhum trauma, não teve nada que desencadeou essa dor, o que está desencadeando essa dor? O que está desencadeando esse estalo? Precisa ser investigado. Tem alguma relação com algo mais externo, assim? Então, diferença de temperatura? Algumas pessoas relatam dores em alguma parte do corpo, né? Tem isso na TM ou não tem nada a ver? Por diferença de temperatura, não. Tá. O tratamento, uma das orientações que a gente passa para os pacientes, quando tem uma dor muscular, aí sim a temperatura ajuda. Se você está com uma dor intensa na região de articulação, na região muscular, uma compressa morna, isso vai aliviar, porque aumenta a vascularização, relaxa a musculatura e você tem um alívio nessa dor. Então, uma das orientações no tratamento conservador, a compressa morna faz parte de alguns itens que a gente indica também. Legal. Agora, durante a pandemia, nós vivemos isso, né? Muito estresse, muita ansiedade. As pessoas desenvolveram mais esse apertamento ou intensificaram o que já tinham? Como que a pandemia impactou na questão do bruxismo, disfunção de ATM? Aumentou, porque o estresse é um fator que leva ao apertamento. Não é o único fator, mas é um fator que leva ao apertamento. Teve uma frase de uma paciente durante a pandemia que me falou que me chamou muita atenção. Doutor, eu estou mastigando o meu medo. O medo, o estresse. E estou com muita dor. Então, não era só essa paciente que estava nesse momento de estresse. Muitos desenvolveram dores cefaleias, de apertamento. Outros descarregaram isso em uma outra parte do corpo. Né? Porque você pode ter alterações gástricas, você pode ter... Teve uma paciente que eu tratei, a TM, ela teve alterações intestinais durante meses, que não foi diagnosticada e era devido a estresse, mais o apertamento, quando eu tratava. A partir do momento que você começa a tratar isso de uma forma... enxergar o paciente como um todo, não só a TM, ou seja, atrás dessa dor tem o quê? Tem algum componente que está levando esse paciente. O que é? O medo. Então você começa a tratar o paciente não só mecanicamente, mas o entender. E aí você vai indicando os profissionais. Você vai indicar uma psicóloga, você vai, às vezes, o psiquiatra. Porém, no psiquiatra, com a pandemia, o que aconteceu? Não é o uso de medicamentos a curto prazo. Mas nós sabemos que os medicamentos usados para ansiedade, como sertralina, fluoxetina, que são os medicamentos inibidores de recaptação de serotonina, um dos efeitos colaterais desse uso a longo prazo é o bruxismo secundário. Então, você trata a ansiedade, mas o medicamento pode desencadear o quê? Um bruxismo, um apertamento secundário.
E aí você tem que ir tratando isso de uma outra forma. E aí o tratamento começa a ficar mais complexo, porque se eu tiro o medicamento, ele volta para a ansiedade, para o estresse, para o apertamento. Por isso da importância do tratamento, que é multidisciplinar em alguns casos. E também ter esse conhecimento, fazer essas perguntas, identificar, né, o que o paciente... toma algum medicamento? Porque, não tomo mesmo, mas só toma uma fluoxetina ali para minha ansiedade. E às vezes é exatamente há quanto tempo você toma essa fluoxetina, ou há quanto tempo você está com esse medicamento. Faz 10 anos. Então vamos mudar isso, vamos mudar um pouco esse caminho, vamos fazer a parte psicológica junto, para a gente consegue diminuir, entendeu? Mas não deixando de lado o tratamento para eliminar a dor. Entendeu? É legal isso, porque você falou de um uso bem prolongado. Às vezes é alguém que nem tá mais em acompanhamento. Tá lá tomando remédio porque... E a maioria começa o acompanhamento e depois deixa esse acompanhamento. Isso. E continua, aí a hora que entra em crise, volta a tomar por automedicação. Perfeito. Então fica também muito ali né, essa visão 360 para conseguir enxergar. Porque se você não perguntar ativamente, a pessoa pode não te falar. Porque ela pensa, não tomo, não sou diabético, não sou hipertenso, né? Vai pensando nos remedinhos e não pensa no remédio que foi dado pelo psiquiatra, que ela toma há tanto tempo, né? E que faz bem, de um certo... E que faz bem para ela. De certo modo, faz bem. Ela nunca vai relacionar aquele apertamento e aquela dor com essa medicação. Não vai relacionar. Muito bom. Então, são vários fatores de risco, né, para levar alguém a ter bruxismo e disfunção de ATM. Sim. São vários fatores. Tá. Sempre vai ser associado. Dificilmente vai ser um único fator que leva aquilo. Tá. A questão da insônia, ou não necessariamente insônia, mas dormir e acordar com sono ainda, chama bastante atenção. Acordar com dor. Está bastante relacionado a esse quadro sintomático? Não só o sintoma. Muitos pacientes que têm disfunção, eles têm alteração no desenvolvimento da face. E tem um que nós chamamos que é o paciente que tem o queixo pequeno, classe 2. Isso diminui espaço aéreo e pode levar a uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é quando você dorme, você relaxa, a musculatura da língua colaba, o ar não passa, e aí você não tem o sono profundo, que é o sono REM. Você não descansa. E aí você acorda cansado, com irritabilidade. E o apertamento também, isso é um fator que pode alterar o sono. O apertamento e a dor, sim, dependendo do nível de apertamento, esse paciente ele acorda durante a noite com dor de cabeça, vamos colocar um termo mais simples, não um termo técnico. E quem não dorme direito vai estar irritado no dia seguinte, porque o sono realmente, um sono que não repara, você não consegue desenvolver as suas atividades de rotina. Tá. E a respiração bucal? Então, respirar pela boca está relacionado? É só mais um fator? Respirar pela boca é um sinal de... Como sempre se está respirando pela boca, o que é o certo? O certo é respirar pelo nariz. Por que ele está respirando pela boca? É sempre o que eu procuro seguir. Uhum. A respiração pode ser só uma respiração bucal sem uma deformidade facial, mas pode ter um problema no nariz, que é a hipertrofia de corneta, a carne esponjosa. E pode ter também uma mordida aberta, que aí a deformidade facial, que às vezes não se encaixa, ele não consegue fechar o lábio, e aí ele vai respirar pela boca. O tratamento tem que ser, como eu volto a falar, sempre multidisciplinar, ou seja, eu sempre olho o paciente ali como um todo. Se ele respira pela boca, ele não tem um sono bom, então vai alterar, não vai conseguir dormir, não vai ter um bom desenvolvimento. Então tem que fazer esse tratamento. Primeiro passo, vamos avaliar o nariz desse paciente, ver se ele não tem uma hipertrofia de corneta, que é a carne esponjosa. Mesmo se tiver e fizer algum tratamento cirúrgico, esse paciente vai ter que voltar a fazer um tratamento com a fonoaudióloga, porque ele precisa aprender a respirar pelo nariz, ele respirou muito tempo pela boca. Fizer uma cirurgia ortognática, a fonoaudióloga também, porque posicionamento de língua, deglutição, então tem influência sim, e altera a qualidade de vida o respirador bucal. O cansaço, alguns pacientes que são respiradores bucal, você consegue ver uns sinais nítidos, que é a olheira desse paciente, porque não tem um sono adequado. Doutor, e quando o paciente procura ajuda,
você vai fazer uma avaliação nele. Então, ele tá ali diante de você, vai falar as queixas, vai fazer um exame completo. Mas você precisa de exames, de imagem? O que você precisa para dar esse diagnóstico? Até mesmo em casos que né, você vai ainda definir o tratamento, às vezes até o tratamento cirúrgico, para fazer a programação, você precisa, às vezes, de algum exame? Sim, precisa. Às vezes o paciente já chega com muitos exames, com muitas placas, fala, doutora, eu já tenho todos esses exames, eu já fiz tudo isso aqui. E ninguém resolve. Já passei por vários profissionais e minha dor nos aparece, acha que é psicológica. Então, além dos exames, acho que mais importante do que o exame é primeiro você escutar esse paciente e identificar como é que é o dia a dia desse paciente. O que tá ali, porque se ele já fez vários tratamentos e os tratamentos falharam, alguma coisa precisa descobrir algum ponto em que ninguém enxergou esse ponto. Ou seja, é um paciente que é um executivo, trabalha com estresse 24 horas por dia, está apertando, faz os exames, você vê a alteração. Uma ressonância magnética. Vamos lá, para os exames. Quais são os exames necessários para um diagnóstico de disfunção de ATM? Uma ressonância magnética da ATM, onde eu consigo ver o disco articular, que é o exame que eu consigo ver a cartilagem, se está deslocado ou não, se tem degeneração, se não tem degeneração. Uma documentação ortodôntica, onde eu consigo analisar toda a forma de desenvolvimento da face, se esse paciente tem uma mandíbula que desenvolveu mais, uma maxila que desenvolveu menos, a alteração do vetor de força que está sobrecarregando a articulação, ou a inclinação dentária. Por que a inclinação dentária? Além dos exames, tem um diagnóstico clínico, ou seja, eu vi uma inclinação dentária, esse paciente tem dor? Sim, ele tem dor. Por que ele tem dor? Porque essa ATM pode estar comprimida, a mandíbula é o único osso móvel que nós temos na face. E aonde ela para, o que determina isso é o dente. Então, se eu não olhar, não é que a causa da disfunção foi uma alteração oclusal, foi um dente torto, mas ela pode ser mais um fator que vai auxiliar no tratamento. Então, o diagnóstico ele vem do exame clínico, entender as dores desse paciente, além de entender as dores, entender também o que tem por trás desse paciente, a parte psicológica, porque tem muitos pacientes que, na maioria das vezes, está em um fator psicológico que leva a esse apertamento. E se você não tratar junto esse fator psicológico, você não vai conseguir... Você vai tirar a dor, mas você não vai conseguir, às vezes, eliminar totalmente. Então, resumindo, análise clínica, com uma boa investigação sobre hábitos, os exames complementares, ressonância magnética da ATM e documentação ortodôntica, que é o essencial para você fazer um diagnóstico. E entender o paciente como um todo. Porque não adianta nada ter os exames e não entender. O exame em si, muitas ressonâncias magnéticas que a gente vê, por todos esses anos que eu tratei, a maioria das ressonâncias vai ter alguma alteração. Não significa porque tem aquela alteração que eu preciso tratar. Às vezes você não tem um sintoma. Não vou operar uma articulação que tem um deslocamento discal sem redução. O deslocamento anterior do disco sem redução, por si só, já indica um procedimento cirúrgico. Tá. Tem amparo científico, tem um deslocamento discal sem redução, é igual cirurgia. Mas quando a gente pega esse disco, para você entender que está lá na frente, e coloca na posição, nós estamos fazendo o quê? Arrumando a parte anatômica, ou seja, reestruturando tudo. Colocando as peças no devido lugar. Mas o que levou esse disco a deslocar? Uma analogia simples, você tem uma perna mais curta que a outra. E dá um problema no seu joelho. Você vai lá, opera o joelho e deixa a perna mais curta do que a outra. O que vai acontecer? Mesmo problema no joelho também. Então, esse paciente tem uma disfunção de ATM, tem um deslocamento. O que levou a isso? É alguma alteração estrutural, é alguma alteração emocional, ou é tudo? Todos. Então, nós temos que abordar em todos esses sentidos. Antes de falar das cirurgias, né? Porque eu quero entender se a cirurgia... às vezes a pessoa precisa fazer mais de uma coisa, né? Precisa arrumar várias situações. Mas antes de falar do tratamento cirúrgico, eu quero falar dos tratamentos que a gente chama de conservadores. Funcionam? Então, pensar aqui nessas placas, em fisioterapia, acompanhamento com fono, mesmo algumas medicações e a toxina botulínica.
O tratamento conservador funciona e é o primeiro tratamento, é a primeira abordagem que você tem que ter com o paciente, é o tratamento conservador. Mesmo o paciente que tem indicação de procedimentos cirúrgicos, como eu falei anteriormente, muitos respondem bem ao tratamento conservador e não precisam evoluir para uma cirurgia. Referente à toxina botulínica, placa, qual tratamento conservador funciona? O tratamento da disfunção, ele segue uma hierarquia, vamos colocar. Primeiro, tratamento conservador. Pacientes que não respondem ao tratamento conservador, ou seja, que têm dores residuais, limitações de abertura de boca, esses pacientes vão primeiro para os tratamentos minimamente invasivos. Tá? Que seriam os tratamentos medicamentosos. Na ATM, por exemplo. Nós vamos fazer a aplicação de ácido hialurônico na articulação desse paciente para melhorar a qualidade do líquido sinovial, que um dos componentes do líquido sinovial é o ácido hialurônico. Então eu vou suplementar isso e às vezes o paciente acaba nesse momento, não precisa evoluir para uma cirurgia. Seguindo nessa linha de raciocínio, tratamento conservador, tratamento medicamentoso, que é a viscosuplementação. Depois nós vamos entrar nos tratamentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico, é o quê? É o videomicroscopia, que é a cirurgia por vídeo, que hoje evoluiu muito, tá? Muitos tratamentos que a gente consegue realizar por videomicroscopia. Depois uma cirurgia aberta, que é a cirurgia que a gente chama de discopexia, que é pegar a cartilagem que está deslocada, coloca na posição e refaz os ligamentos. E, em último caso, as próteses de ATM. Então, em todo esse caminho, 90% dos casos a gente consegue resolver nesse primeiro momento, que é o tratamento conservador, evitando as cirurgias. A toxina botulínica. A toxina botulínica é uma forma de tratamento, tá? Mas ela não trata a causa. Ela trata os sintomas. E quando a gente pensa em tratamento efetivo, a gente tem que buscar o que causou essa dor e não eliminar os sintomas. Se você tem uma febre ou uma dor, a febre é o sinal que seu corpo não está bem. Eu tratei a febre, mas por que teve essa febre? E se essa febre continua persistente, o que tem? Eu vou ficar tratando essa febre com antitérmicos sem diagnosticar o que está causando a febre? Perfeito. Na parte da disfunção de ATM é isso. Eu vou ficar aplicando toxina botulínica para tirar a dor, mas o que está causando essa dor? Então aí vem a reabilitação oclusal, porque aí você me perguntou sobre as placas. As placas funcionam, não funcionam? As placas funcionam. E é o que mais funciona no tratamento conservador, é a placa. Porém, você não vai deixar esse paciente a vida inteira com a placa. Ela serve por um momento do tratamento para você tirar o paciente do quadro de dor e da liberdade de movimento. Quando você abre e fecha a boca, te fiz essa pergunta ali antes. Isso. Se abre e fecha sempre no mesmo lugar, você pensa para abrir e fechar? Não. Essa mandíbula ela pode parar para frente, ela pode parar atrás, ela pode parar do lado direito, ela pode parar do lado esquerdo. Aonde ela para e o que faz ela parar ali? É a inclinação dos dentes, que é o que limita a movimentação, que limita o término do movimento. O término do movimento articular é pelos dentes. Isso significa que é a posição de maior conforto do ponto de vista de engrenamento dentário. Mas não é a posição de... Pode ser que não seja a posição de maior conforto do ponto de vista articular e muscular. E aí você faz o quê? Você sobrecarrega essa articulação. Só que você não consegue ficar batendo um dente e desviando, batendo um dente e desviando. Você memoriza ali. Então nós temos que fazer o quê? Dar liberdade, através desses aparelhos, das placas, a gente tem que dar liberdade de movimento para a mandíbula e orientar essa mandíbula para que ela chegue para a região de maior conforto e estabilidade do ponto de vista articular e muscular. E muitas vezes os pacientes falam, doutor, eu usei esse aparelho e meu dente mexeu, mas eu não estou mexendo no dente ainda. Eu não estou mexendo no dente, eu estou mexendo na posição da mandíbula. Porque a mandíbula está travada. Se eu tenho os dentes contraídos e o que determina onde a mandíbula fica é o dente, quando eu coloco esse aparelho, normalmente ele é liso e ele deixa a mandíbula livre, para a mandíbula ir buscar essa região de maior conforto e estabilidade, do ponto de vista articular e muscular, de um relaxamento da musculatura, que é onde a gente tira a dor do paciente sem medicamentos. Tá. E consegue eliminar o paciente do uso de medicação, que chama de reprogramação neuromuscular ou desprogramação neuromuscular, que é o que a gente faz. Depois disso, eu preciso manter a mandíbula nessa posição. Como que eu faço isso? Através de reabilitações.
Aí vai entrar ortodontia, vai entrar cirurgia ortognática, pacientes que precisam substituir próteses, colocar implantes, para eu manter essa mandíbula na nova posição. Porque se eu não reabilitar, ela vai voltar para lá e a dor continua. E todos os pacientes, antes de ir para a cirurgia, eu indicaria fazer o tratamento conservador. Perfeito. Porque muitos desses pacientes poderiam não ter passado por uma cirurgia. Ortognática. Não, de ATM. De ATM mesmo. A ortognática é uma outra coisa, porque a ortognática você tem uma deformidade facial, você tem o osso que cresceu um mais que o outro, e aí você não consegue fazer essa compensação ortodôntica. Então, se é você... um outro fator. Tá, se você tem a indicação, existe a indicação clara da ortognática. Ortognática, sim. Se precisa fazer, A ok, faz. Independente se tem disfunção de ATM ou não, Tá. o paciente que tem indicação de cirurgia, ele precisa fazer. Não é porque o paciente precisa de uma ortognática que ele tem disfunção de ATM. A cirurgia ortognática, ela... Não vou falar que ela não trata ATM. Ela não é uma forma de tratamento da ATM. Mas quando a gente faz a correção das estruturas, dá esse encaixe, esse engrenamento, alivia a musculatura, a articulação para de sofrer. Você diminui carga e aí ela traz benefícios para a articulação. Então, tem que dividir muito bem. A cirurgia ortognática dá disfunção de ATM. Tem pacientes que não precisam nem de cirurgia articular, de ATM e nem de cirurgia ortognática, mas tem dor, tem estalo, que são os pacientes na fase inicial. Hoje está muito em alta falar sobre a oclusão, a mordida, por conta dos alinhadores. Onde que entra um tratamento ortodôntico aqui do que a gente está falando? Onde poderia entrar, né? Entra na reabilitação. Ou seja, todo paciente que faz um tratamento de ATM, você fez um tratamento de ATM, a ortodontia ela vai entrar na fase de reabilitação. Eu costumo dividir o tratamento dos pacientes em 4 fases. Fase 1, que é o tratamento conservador de ATM, isso falando em pacientes de ATM. Tá. Fase 1, que é o tratamento conservador de ATM. Fase 2 são tratamentos medicamentosos e tratamentos cirúrgicos de ATM. Fase 3, reabilitação oclusal desse paciente. E fase 4, cirurgia ortognática. Por que isso? Quando eu faço a fase 1, eu vou ter que avaliar os sinais e sintomas desse paciente. Ou seja, a dor desapareceu, esse paciente não tem mais dor, não tem estalo, ou tem um pequeno estalo no final de movimento. Então, a fase 1 vai ditar se vai existir a fase 2 e a fase 4. Porque se ele tem uma boa melhora no ponto de vista articular, uma função adequada, uma boa abertura de boca, mas ele tem um estalo muito leve, pode ser que eu não opere esse paciente agora, eu acompanho. Na maioria das vezes eu acompanho. Porque existem também formas de você recapturar o disco com esses dispositivos, colocar o disco na posição ou fazer um tecido atrás do disco para mais espesso, esse paciente começa a ter função e a cirurgia não traria tanto benefício para ele. Uma viscosuplementação, às vezes sim, mas aí depende se tem limitação ou dor. A reabilitação oclusal todos vão, porque eu mudei a mandíbula quando a gente faz a fase 1, que é a desprogramação, ou seja, eu estou deixando a mandíbula livre para ela buscar a região de maior conforto. Quando ela busca, vai acontecer da mandíbula desviar e ir para a posição ideal. Os dentes vão ficar pegando, tocando primeiro. Então aí entra o quê? A pergunta que você me fez, onde entra a ortodontia e os alinhadores? Exatamente nessa fase 3. Tá. A mandíbula mudou de posição, preciso manter a mandíbula aqui, nessa posição. Você não tem perda de elementos dentários, você não precisa de fazer implantes, você tem todos os dentes. Os alinhadores eles vão movimentar os dentes, mudando essas inclinações dentárias, para fazer a parte de cima, que é os dentes da maxila, se encaixarem nos dentes de baixo, permanecendo essa posição que é a posição de conforto do ponto de vista articular, muscular e de engrenamento dentário. Eu consegui equilibrar os 3. Só que se eu tenho o dente fora da posição, eu desequilibro 2. Então, o dente ele vai permanecer. A oclusão dentária não trata, mas ela pode perpetuar a disfunção. Então, eu tenho que... Aí, os alinhadores, ou pode ser aparelho convencional, aparelho ortodôntico convencional. Tá? Os alinhadores hoje é mais aceito, porque menos desconforto... mais fase de higienização, alimentação.
Só que ele tem algumas limitações. Alguns movimentos os alinhadores ainda não conseguem fazer. Então a gente entra com tratamento híbrido, entra com tratamento fixo e depois entra com os alinhadores para poder finalizar o tratamento. E para quem tem indicação de cirurgia ortognática e também tem disfunção na TM? Faz tudo junto? Faz tudo na mesma cirurgia? Como é que é? Depende da oportunidade do cirurgião. Por quê? Tem cirurgiões que atuam só na área de cirurgia. E ele recebe o paciente pronto para operar. Ou seja, esse paciente já fez o tratamento ortodôntico. As outras fases, já né? fez o tratamento ortodôntico, já está pronto e ele recebeu essa indicação. Ele não teve a oportunidade de tratar o paciente no início. Então ou você volta todo o tratamento para tratar a TM, estabilizar a TM, depois fazer a cirurgia ortognática, ou você trata concomitante. Faz a cirurgia da TM concomitante com ortognática, ou seja, no mesmo tempo cirúrgico você opera tudo. Como eu fiz ortodontia e os meus pacientes acabam chegando não por indicação de ortodontista, mas para buscar principalmente a parte de dor e disfunção, eu estabilizo essa articulação antes, trato, depois ele vai para a ortodontia e faz a cirurgia ortognática. Porque estabilizando a articulação, em alguns casos pós-cirurgia ortognática, por exemplo, o paciente ainda permanece com estalo. Quando eu faço a cirurgia ortognática, existem casos em que esse estalo desaparece. Mas aí tem que ter o acompanhamento. E se ele, para o paciente, desenvolver uma disfunção pós-cirurgia ortognática, aí eu vou tratar o quê? Um problema real. E não uma cirurgia para prevenir um problema que poderia acontecer. Entendeu? Tá, mas pode acontecer uma situação de piorar a articulação da TM pós-cirurgia ortognática? Sim, pode acontecer. Tá. Se não for abordada de uma forma efetiva, sim. Tá. Mas um jeito de fazer também é fazer esse preparo da TM para depois fazer a cirurgia ortognática. O ideal, sim, é você pegar esse paciente do início, fazer o diagnóstico da disfunção, tratar a ATM, equilibrar a ATM ou de forma medicamentosa ou de forma cirúrgica e depois a cirurgia ortognática, porque você tem uma articulação mais estável, mais saudável. Tá? Quando você não tem essa oportunidade, você pode fazer concomitante, porém se aumenta o número de procedimentos, é um pós-operatório que traz mais desconforto, né? E aumenta um pouco o risco de complicações do ponto de vista articular. Nós falamos da evolução aí, né, do tratamento do bruxismo, da disfunção temporomandibular. E a cirurgia ortognática mudou ao longo das últimas décadas também? Mudou. O pós-operatório já é um pós-operatório mais tranquilo. Se pegar, antigamente ficava com a boca amarrada por 60 dias, sem se alimentar de canudinho, porque não tinha as fixações internas, as placas para fixar. Hoje o paciente já sai abrindo e fechando a boca, se alimentando, com 7 dias já está com uma dieta pastosa, nada com muita consistência, mas já sai se alimentando, sai falando, não sai com a boca amarrada. E o que mudou ainda mais é a tecnologia que vem, que são os planejamentos virtuais, na realidade planejamentos digitais. Perfeito. Onde antigamente a gente fazia tudo isso num papel, e o paciente não conseguia visualizar como eu vou ficar. Com os softwares a gente consegue dar uma previsibilidade, ou seja, esse paciente, qual a alteração que ele vai ter. E muitos pacientes que tinham medo de operar, ou como eu vou ficar, qual é a alteração, a gente consegue minimizar esse risco e preparar esse paciente para ir melhor já para a cirurgia do ponto de vista de alterações faciais. Tá? Mas não só isso, porque tempo cirúrgico, o software diminui tempo cirúrgico, porque toda essa cirurgia é feita num software antes. Se você faz uma tomografia da face, vai para o software, você faz toda essa cirurgia num software que te geram aparelhos que você leva para o procedimento. Isso era feito antes, mas era feito em gesso, modelos de gesso. Te cortava esses modelos de gesso, posicionava esses modelos para levar os aparelhos e media. Os resultados acabam sendo parecidos, mas aqui a dificuldade em visualizar tanto para o paciente não conseguia visualizar, porque não tinha essas simulações. E o cirurgião tinha que imaginar, através da sua experiência, onde ia ter as interferências ósseas para ele poder desgastar.
Então isso só a experiência do movimento que você faz, você sabe, esse movimento é possível, não é possível? Porque num planejamento tudo é possível. Eu posso lançar uma mandíbula 20, 30 milímetros. Tecnicamente eu vou conseguir levar essa mandíbula para a posição, qual a interferência que tem? E no software a gente consegue ver exatamente onde vai ter a interferência. Ou seja, eu fiz o movimento, eu sei que vai pegar um osso aqui, isso eu não vou conseguir reduzir. Quando isso acontecia antigamente, você tinha que ficar procurando até achar, às vezes você perdia tempo em localizar onde estava essa interferência. Hoje você vai para a cirurgia sabendo exatamente onde está a interferência. Eu vou chegar ali e vou desgastar. Então, naquele ponto. Então aumenta. o trabalho do cirurgião começa muito antes da entrada no centro cirúrgico. No centro cirúrgico você entra só para executar. Tudo já foi feito. E não só em software, o preparo. Tem pacientes que não quero operar, eu tenho medo, como vai mudar a minha face. Você tem que fazer não só esse preparo que a gente chama de planejamento cirúrgico, que é essa parte do software, da análise facial, mas nós temos que fazer também o preparo do paciente para receber a nova face. Porque há uma Que vai ter uma alteração facial, né? Tá? E a maioria, a autoestima aumenta, e muito, mas existem casos específicos em que o paciente, isso no começo da carreira aconteceu, o paciente chegou um dia, como que você está? Tá tudo bem? Ele falou, era tudo que eu queria na minha vida, era mudar o meu rosto e ainda emagreci 15 quilos, que ele fez uma dieta com nutricionista, só que eu estou agora não consigo me identificar. Então, aí entra a parte o quê? O fator importante da psicóloga também para tratar antes, para tratar os mesmos, para que quando esse paciente chegue no centro cirúrgico, ele já esteja preparado e sem medo. Ou seja, ele está confiante que ali ele já sabe que o que vem depois, ele já está preparado e não vai trazer esse impacto para ele. Né? Então, isso é importante também, porque não, vou mudar, eu consigo mudar, fica perfeito, mas o que você quer? O que te incomoda? Você tem que ver o paciente que incomoda. Teve uma outra paciente que também era tudo que ela queria ser diferente. Ela tinha, além da alteração da deformidade facial, ela tinha uma alteração visual, tinha um estrabismo. Leve, mas tinha. E aí eu perguntei para ela, o que mais incomodava ela não era o estrabismo, era o queixo. Quando eu operei essa paciente, que ela voltou para o consultório, o estrabismo para ela não era nada, ela simplesmente mudou da água para o vinho. A autoestima, a forma de se vestir, maquiar, cabelo, sorria. Antes ela chegava, ela não conversava, ela ficava quieta, não conversava muito comigo. Depois da cirurgia, ela mudou totalmente pela ortognática. Então, a tecnologia vem para ajudar, para a gente mostrar tudo isso aí, tá? Mas atrás da tecnologia tem que ter o olhar do cirurgião, tem que ter o olhar humano. Né? Se não tiver esse olhar, você pode trazer esses impactos na mudança positiva, mas também pode trazer negativo. Uhum. Porque você pode executar no software qualquer coisa, mas tem que saber se consegue entregar tudo isso, né? Poder ver essa previsibilidade, né? Poder ver isso antes. E o software, só que a previsibilidade a gente deixa sempre claro para o paciente. Claro. Aqui nós estamos mostrando um software, uma manipulação de imagem. O tecido mole, ele não responde exatamente como a imagem. Tá? Então, não vai ficar exatamente como o software. O bom é que na maioria das vezes fica melhor do que no software. Legal. Na grande maioria das vezes fica melhor igual ao software. Então, mas a gente também não pode, da mesma forma que a gente quer mostrar para diminuir o medo da mudança, a gente também tem que tomar cuidado com a expectativa que você gera para ela. Porque não pode esquecer que ela conviveu com isso durante toda a vida. E só ela sabe o quanto incomoda isso. Porque já teve outros pacientes também que eu peguei conversando. Todo mundo fala, porque eu vou operar? Você tá louca? Você vai fazer essa cirurgia? A cirurgia é perigosa. Eu falei, aí eu fiz exatamente a pergunta para ela. Eu falei, quanto isso te incomoda? Quem convive com isso? Quem carrega essa dor? É eles ou é você? Ela falou, eu sei, é por isso que eu vou operar.
Porque só ela sabe o que ela carrega. As outras pessoas, não, você vai operar. Tanto que quando você faz a cirurgia que muda tudo isso, você não está mudando o rosto. Não estou mudando o encaixe dentário. O encaixe dentário é o nosso objetivo, que é mudar a função, proteger a articulação. Mas atrás de tudo isso tem uma pessoa ali que a vida dela foi, às vezes, se esconder e não sorrir por causa daquele problema. Então, além de ser bom tecnicamente, você tem que entender o quê? Essas mudanças. O paciente não tem... Isso é um perigo, né? Porque não gerar expectativa, mas também mostrar o que é possível ser feito. Legal. Bem alinhar mesmo a expectativa, né? E o que você diria que é vida normal? Então, depois de quanto tempo que quem fez uma cirurgia ortognática, e aqui, claro, imagino que as cirurgias ortognáticas sejam diferentes, né? Depende do que você vai fazer, pode ser menos ou mais complexo. Mas vida normal, normalmente, depois de quanto tempo de cirurgia? Uma vida normal eu colocaria 45 a 60 dias, que é o período, tecnicamente falando, é o período da calcificação. Para você não ter impacto e não ter risco de soltar as placas que fazem a fixação. Agora, a maioria dos pacientes que não fazem trabalhos braçais ou trabalhos pesados, eles conseguem voltar em torno de 7 dias a 10 dias a desenvolver suas atividades. Legal. E da abordagem da TM, depois de quanto tempo? Porque aí você fica com medo, né? A minha pergunta é muito baseada naquilo do medo. Você tem receio de que aconteça novamente, você já tá tratando, enfim. Está sendo eficaz ou já foi eficaz. O medo, né? Porque a ATM, ela é requisitada o tempo todo, né? Mas o medo do quê? De movimentar? De medo de abrir a boca para comer um lanchão, ou de, não sei, de dar um bocejo, da ida ao dentista. Eles têm o receio sobre isso, só que com 72 horas pós-cirurgia eles passam no consultório sobre a cirurgia ortognática. Tá. E a partir dali eu começo a mostrar para eles que eles podem abrir a boca sem medo e eles devem abrir a boca. Tá bom. Porque quanto mais tempo eles ficarem segurando, pior é a recuperação da TM. A TM ela precisa movimentar. Tá. Uma articulação parada, ela vai demorar muito mais depois para voltar às funções normais. Então, quanto mais precoce você começa esses movimentos, com cautela, cuidado e orientação, mais rápido é o resultado. E a abertura de boca volta ao normal também com mais rapidez. Então não tem perigo em abrir a boca, que é o que eu mostro para eles. Pode abrir e fechar. Alguns pacientes a gente passa no pós-operatório, eles não estão falando. Todo trauma. Pode falar normalmente, tá tudo normal. Você vai ter uma dificuldade, porque o lábio, a musculatura está um pouco mais rígida, mas quanto mais você falar, mais rápido você vai se recuperar. Tá. E aí eu ensino alguns exercícios para ele. Falei, o primeiro exercício que eles têm que fazer é sorrir e fazer um biquinho e sorrir. Porque já começa a ter essa mobilidade, começa a entender. E depois a abertura de boca, pode ir abrindo e fechando, sem medo. Eu faço com eles, pode abrir. Eu pego o dedo, até forço um pouquinho, então ele tá bem fixo, não tem problema. Não pode ter um impacto, bater, mas tá fixo, porque a manipulação que a gente faz também ali, a hora que finaliza a cirurgia, é muito maior do que os movimentos ali que tem a limitação da dor, e exatamente desse receio. Então eu sei que o paciente não vai fazer um movimento muito grande que vai colocar em risco a cirurgia pelo receio e pela dor da musculatura. Entendeu? E para terminar, se pudesse falar com quem tá hoje com dor orofacial, dor de cabeça, falou, o doutor tá falando comigo aqui, que eu já acordo com essa dor, já teve estalo, algum travamento, acha que pode ter bruxismo, mas nunca teve esse diagnóstico. Qual o primeiro passo? O que fazer? Primeiro, observar exatamente esses sinais e sintomas. Nós estamos também, já que é para finalizar o que fazer, nós estamos desenvolvendo agora, finalizando um trabalho que é do nosso e-book. Legal. Tá? Que é exatamente para dores de cabeça. Dores de cabeça, 10 soluções sem remédio. Exatamente. E isso vai estar no nosso site, que é dicasatmsaudável.com.br. E lá vai ter exatamente ensinando essas dicas para você melhorar a sua qualidade de vida, identificar
se você tem a disfunção de ATM, minimizar toda essa peregrinação que o paciente faz em busca de tratamentos, né? Ou às vezes até mesmo indicações de tratamentos que poderiam ser evitados fazendo essas dicas, né? Os tratamentos cirúrgicos, conservadores, você consegue com essas dicas aí solucionar muita coisa, ou pelo menos identificar de uma forma precoce e fazer essa abordagem precoce, onde a gente consegue diminuir aí os riscos de tratamento e aumentar os resultados mais satisfatórios aí no tratamento, maximizar os nossos resultados. Acho que essa é uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar. Não é assim, vou deixando, quando o problema ficar gigante, eu vou lá e trato. Não é assim, não pode ser assim, porque depois fica muito mais complexo. Você poderia encurtar o tratamento, fazer coisas, de repente, menos invasivas, né? Corrigir mais facilmente. Às vezes corrigir um posicionamento de um dente, ou um ajuste oclusal, ou às vezes nada, uma orientação que está tudo em ordem, e é mais o seu estresse que está causando isso, e te direcionar para tratar esse estresse. Às vezes não precisa nem ser com um psicólogo, às vezes é com exercício, uma academia, se distrair, cuidar um pouco da vida. Tá forçando muito aqui, vamos cuidar um pouco da vida, vamos dedicar um pouco mais ao cuidado próprio aí, saindo um pouco do trabalho, entendeu? Então, porque às vezes a dor não é, você não tem alteração, a dor é porque você está apertando. Se você parar de apertar, fazer alguma coisa que não aperte, a dor desaparece, você não precisa de medicamentos para isso. É o estresse, que não é o único fator, como eu falei no começo, mas é um ponto aí que tem que ser observado sempre. E eu sempre bato na tecla de que o dentista, né, o cirurgião dentista, ele é um profissional da saúde que a gente vê com frequência, ou deveria, pelo menos 2 vezes por ano, a gente tinha que visitar o dentista. Ainda que ele não seja cirurgião bucomaxilofacial, ou que, né, de repente não tenha essa visão da ortodontia, que seja um dentista mais generalista mesmo, tudo bem. Tem que estar no radar, né? Tem que perguntar. Tem que começar a fazer essa triagem lá, né? No dia que você vai fazer sua profilaxia, né? O dia que você vai... Só pra ver se tá tudo bem. Sabe quando a gente vai só pra fazer a limpeza e tá tudo certo? Tem que estar no radar, né? Porque a gente vai com frequência e tem que ir, se você não vai, não tá certo, ao dentista, né? Então, vocês estão vendo, a gente tá lá de boca aberta, vocês sempre querem conversar com a gente, né? Mas vocês estão lá, então é quem identifica câncer de boca, de língua, né? Então, várias doenças podem ser diagnosticadas e outras sistêmicas também que aparecem na boca, né? Sim. É o profissional da saúde que tá ali vendo a gente muito, né? É isso aí. No caso de disfunção de ATM, qualquer estalo, qualquer sinal também. Às vezes o dentista clínico não tem essa expertise para fazer o diagnóstico, ou faz o diagnóstico, mas não tem o tratamento. Uhum. Então aí fica a dica também para aparecer algum desses sinais e sintomas, o melhor especialista para se buscar é um cirurgião bucomaxilo. Adorei, doutor. Meus convidados não vão embora sem um mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral, que tá comigo aqui desde o primeiro episódio. Aproveita para entrar em contato no telefone ou WhatsApp 11 50 89 5123, tira suas dúvidas, tem uma equipe lá prontinha para esclarecer seus questionamentos. Tiver um orçamento para pedir ou só uma dúvida para esclarecer mesmo, tá aqui a minha dica. O site é www.emporiomagistral.com.br e no Instagram o @ é Empório Magistral. Tá dada a minha dica. Obrigada, Empório, por essa parceria, doutor. Eu vou deixar seus contatos aqui. @Dr. Marcelo Nani, lá no Instagram, @Dr. Marcelo Nani, do jeitinho que tá escrito na sua tela. O telefone do consultório é 11 9 6640 3304. 11 9 6640 3304. O e-book que o doutor se referiu se chama Dores de Cabeça, 10 soluções sem remédio. E o site, que tá para sair, né, doutor? Dicasatmsaudável.com.br. Dicasatmsaudável.com.br. Tá dado aqui, então, estão dados os contatos do doutor Marcelo Nani, é cirurgião bucomaxilofacial. Obrigada por ter vindo, doutor. Sempre bom aprender com você. Venha mais vezes pra gente manter esse bate-papo sempre ativo por aqui.
é um tema que as pessoas sempre perguntam. Então, na TV ou agora no YouTube, as pessoas perguntam muito, pedem muito para que venham profissionais da saúde bucal para falar sobre os mais variados temas. E cirurgia ortognática, a gente ainda tá, e ATM, né, DTM, a gente tá na fase de desmistificar, porque tempos atrás o pós-cirúrgico era totalmente diferente. Você explicou um pouquinho aqui pra gente. Hoje as coisas mudaram, tá melhor, a recuperação tá melhor. O cuidado antes da cirurgia também, nos preparando para esse passo. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo o seu trabalho aí também. Obrigada, doutor. Já vem há longo tempo também na... E é muito bom, sabe? Eu recebo sempre nas minhas redes sociais, eu recebia cartas, né? Eu sou da época que eu recebia cartas na TV. O pessoal sempre agradecendo pela ajuda. Às vezes uma pergunta que eu fiz e que era justamente a pergunta que você queria fazer, né? E aí o esclarecimento que vem joga uma luz em cima daquilo que você precisava e era daquilo que você estava precisando. Então é bastante gratificante também esse trabalho aqui como jornalista, conduzindo conversas e levando esclarecimento, porque conhecimento ninguém tira da gente. Então eu adoro ter minha bagagem bem recheada de conhecimento, porque é algo que vai comigo para a vida toda e a gente ainda consegue ajudar, né, a construir aí a nossa sociedade sempre melhor. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigada a você que está sempre por aqui, aguardando o dia de divulgação de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.